Mais um mestrado acabou de ser defendido agora na Universidade de Ribeirão Preto, que vai contribuir com os resultados para a área de recursos hídricos e saneamento. Dessa vez, a pesquisadora Thaís Amorim propôs aí uma metodologia que vai ser muito interessante para a discussão, visando principalmente a redução de perdas de água. O que é essa metodologia que a Thaís propôs e desenvolveu? Os recursos hídricos através dos rios, por exemplo, tá? Que usa a Q710 como referência para a liberação de outorga, sendo que a Q710 é uma vazão mínima que acontece no rio, em média, a cada 10 anos de período de retorno. Então, o que o SP Águas faz, que é o antigo DAEI, tá? Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo? Ele verifica se tem água disponível no rio e se tiver mais do que 50% de disponibilidade de água, libera-se a outorga para que os mananciais possam ser utilizados para o abastecimento público. Então, vamos imaginar o abastecimento de uma cidade. No entanto, se a cidade tem indicadores de perdas elevadas, perdas na distribuição, índice de perda nas distribuições forem elevados, a gente sabe que a média hoje no Brasil é aproximadamente 40% de perda. Nós entendemos que os municípios não estão usando de forma adequada esse recurso hídrico disponibilizado. Veja bem, é possível disponibilizar água para os recursos hídricos para os municípios, mas esses não estão usando de forma adequada, pois estão perdendo bastante. Precisa fazer um uso adequado dessa água. Então, a metodologia que foi proposta pela pesquisadora continua ainda avaliando se o rio tem a disponibilidade, se ele continuar tendo a disponibilidade, é o primeiro passo. Se não tiver disponibilidade, não tem como liberar a outorga. O segundo passo que avalia é o seguinte: vai avaliar como foi o crescimento populacional do município e vai verificar qual é a taxa de crescimento que está tendo essa outorga. Se a taxa de crescimento de ampliação de outorga estiver menor ou igual à taxa de crescimento populacional do município, passa-se na primeira etapa de solicitação de outorga, na primeira avaliação, dizendo o seguinte: não, o município está crescendo mais do que ele está pedindo a taxa de ampliação de outorga. Então, é realmente justificado ali pelo crescimento populacional. Mas avalia-se uma segunda etapa ainda da metodologia, que é o seguinte: quanto que está o indicador de perda de água no município? Se o indicador de perda de água estiver acima de 50%, por exemplo, bom, cria-se ali uma interrogação dizendo um bloqueio. Olha, não é possível a liberação de outorga para esse município, pois ele não está usando de forma racional aquilo que ele já tem direito de usar. Ele está perdendo os 50%. E aí pode ser dado uma outorga condicionada. Ou seja, por 2 anos é possível liberar a outorga para esse município, desde que ele comprove que no período de 2 anos ele vai reduzir as perdas de água. Senão, ele fica com o condicionante de perder essa outorga. E aí ela começa a colocar condições. Se os indicadores são de 25% a 50%, qual é o condicionante que teria? Se o município tem um indicador de perda menor do que 25%, hoje é referência no Brasil. Menos do que 25% de perda de água, ou seja, é referência. Bom, então veja bem, se o seu crescimento populacional está superior ou igual à taxa de crescimento de outorga, ou seja, o que você está pedindo de outorga, ele está menor ou igual ao crescimento populacional, e você tem indicador de perda menor do que 25%, e o rio tem disponibilidade de água, não tenha dúvida nenhuma que esse município, sim, merece sim ter a liberação da outorga, pois ele está usando adequadamente os seus recursos hídricos, a ampliação está coerente com o crescimento populacional e o rio tem disponibilidade, fechando aí todo o cenário que mostra uma gestão adequada dos recursos hídricos. Então, o indicador que ela propõe e a metodologia que ela propõe é disponibilizar água para o crescimento populacional, para atender o abastecimento público, mas também olhando se o município está tendo o cuidado de usar essa água adequadamente através dos seus indicadores de perdas. É uma metodologia que vai incomodar muito nas discussões, vai gerar um tema que vai levar desenvolvimento para a área e vai fazer, o principal, os municípios, tá? As cidades, saírem de uma zona de conforto para ter que reduzir os seus indicadores de perdas. Porque se a gente não vier com métodos exigindo que os municípios reduzam seus indicadores de perdas, infelizmente nós vamos continuar com esses números ainda elevados a nível Brasil.